Boa noite. Inicia agora o seu programa Contexto Rio Claro, nesse mês que marca os 15 anos da TV Cidade Livre Comunicação Comunitária. O Contexto está de cara nova e para marcar essa volta do Contexto à programação da Rede Cidade Livre, eu estou recebendo hoje o ex-prefeito de Rio Claro, Demerval da Fonseca Nevoeiro Júnior. Seja bem-vindo, Nevoeiro. Muito obrigado, é uma satisfação enorme poder, através da sua televisão, dessa televisão que vem cumprindo de uma forma esmerada o seu papel, poder falar à comunidade da nossa cidade. Certo. Ô Nevoeiro, nessa volta do Contexto eu estou fazendo uma programação no qual nós vamos fazer uma espécie de balanço desses 5 meses da nova administração municipal, inclusive o prefeito é do seu partido, acho que ainda continua no DEM, né? E então foi por isso que, inclusive, eu fiz questão de te convidar para vir aqui. Nós teremos aqui, passando por aqui, o Lincoln, enfim, políticos com uma certa experiência, já que não estejam tão envolvidos com o dia a dia da política rio-clarense, aquela coisa de bastidor de câmara, essas coisas, que possa, de uma maneira equilibrada, tranquila, fazer um balanço do que está acontecendo na nova administração. Então, eu vou começar perguntando para você assim, muita gente esperava uma participação maior sua nessa administração, né? Tinha gente que torcia para isso acontecer e tinha gente torcendo contra, claro. Certo? Parece que os que estavam torcendo contra fizeram a cabeça do prefeito, é isso? Olha, eu não sei se fizeram ou não. A grande verdade é que eu não fui convidado sequer para o lançamento da candidatura dele, eu não fui convidado para a posse dele e eu não tenho nenhuma influência na prefeitura. Nem mesmo no Paço Municipal eu tenho entrado nesses últimos 8 anos e meio, desde que eu deixei a prefeitura e entendi que a minha função, nesse momento, não tinha o menor sentido. Portanto, a única coisa que eu posso fazer é orar a Deus e propugnar para que ele vá bem. Porque quando um prefeito não vai bem, quem sofre não é ele, é a sociedade que ele governa. E Rio Claro vem pagando um preço muito alto há muito tempo, com o desemprego, com salários baixos, com péssimo atendimento em todas as áreas, e isso é algo que a gente não deseja de forma alguma, certo, mas que infelizmente vem acontecendo. Mas assim, você disse que só pode orar, eu não acredito nisso, né? Eu sou político, inclusive, você sabe disso, eu já fui presidente de partido, nunca fui candidato, graças a Deus, né, até hoje, dizem por aí que ainda você. Eu acho que você mesmo. Pelo menos eu experimento uma vez ser candidato. Mas assim, dizem que uma vez que fumou o pito lá, não larga mais. O Ulisses dizia que não tem jeito, né? Então, quem faz política, quem foi prefeito 3 vezes em Rio Claro, Nevoeiro, falar para mim que só hora está vendo tudo acontecer, só hora não faz política, né? Não é isso. Eu fui 2 vezes vereador, fui 3 vezes prefeito, fui vereador a primeira vez, tinha 18 anos, né? Quer dizer, ou seja, o que eu digo é o seguinte, você não pode querer ofertar alguma coisa para alguém que não te deseja. Entendi. Né? Eu tive um episódio, vou até tornar público aqui para você, em que no final do meu mandato foi feito um projeto chamado Rio Claro Competitivo, que era um estudo feito, que a prefeitura gastou uma grana razoável, né? E definiu o destino do horto, definiu o destino da drenagem de Rio Claro, definiu o destino do campo do Aeroclube de Rio Claro, definiu uma série de projetos que a prefeitura gastou dinheiro e eu me prontifiquei a entregar para ele, porque afinal de contas um projeto que não é meu, né? E aí eu recebi de um emissário, manda lá que nós vamos ver o que fazemos, né? Foi uma desconsideração enorme, eu simplesmente guardei o projeto e torcendo, sinceramente, para que ele vá bem, né? Porque realmente a cidade está precisando. Nós perdemos 2 indústrias de automóveis, uma para Itirapina, outra para Iracemápolis. Ainda recentemente vi uma empresa fechando. Não vi a prefeitura fazer nenhum movimento para tentar manter essa empresa aberta, entende? Então eu penso assim que, da maneira que fazem, a maneira que eu penso que deva ser feito, há uma profundidade abissal que eu não tenho condições de transpor. Entendi. E, ô Nevoeiro,
você falou de pontos estratégicos da cidade, que pontos que, de certa forma, há décadas, né? Não é que travam, ninguém vai acabar com o horto, ninguém é louco de propor, mas que o horto tem que ser dado um uso mais nobre para ele. E desculpa, eu tentei, eu com o Timone, nós tentamos bravamente, mas tem o encosto, que é o encosto, isso é o encosto, não é o amigo, é o encosto do governo do estado, e daí pode ser Alckmin, pode ser Covas, pode ser, é um encosto que tem ali. Certo? A área do aeroporto é uma área nobre da cidade, que está lá, né? Que pode ser usada mesmo, realmente, e temos os problemas de drenagem, inclusive temos um problema de drenagem de uma obra que você fez e não terminou, né? Não terminou. Aliás, eu brinquei, eu vou te contar essa, porque um dia você vai ficar sabendo, quando eu ainda conversava, né, com o prefeito, que o prefeito parou de conversar comigo faz uns 3 meses, não sei porquê, né? 3, 4 meses. E eu falei que se eu fosse o prefeito, claro, eu te convidava para ser secretário de Cultura e falava, bom, agora você acaba aquela obra que você começou, entendeu? Centro Cultural. O Centro Cultural, que é uma obra, não sei se você sabe, é a obra mais antiga da cultura no Brasil sem terminar. Não estou falando que a culpa é sua, não. Veja bem, Pimentel, o Centro Cultural não é obra de um prefeito. Pois é. É uma obra de vários prefeitos. Pois é. E o que ele vale muito mais é do ponto de vista da sua manutenção, do serviço que ele possa prestar. Eu tive recentemente lá, vi que aquilo está abandonado. Já vai cair a laje, se não tomar cuidado. Se eu contar para o senhor que fizeram daquela laje, você não vai acreditar. Deus que não machuque as pessoas que lá estão. Eu penso, às vezes, Pimentel, meu pai usava uma expressão que vale a pena colocar, diz assim, não peça para as pessoas darem aquilo que elas não têm. Você tá repetindo isso pela 3ª vez no programa. E a rigor é o seguinte, as pessoas entendem que cultura é arte, que é coisa... Não, isso é fundamental. Eu me lembro uma vez a Orquestra Sinfônica se apresentou num bairro modesto de Rio Claro. Eu fiquei impressionado com o silêncio, com a postura das pessoas. As pessoas têm mais cultura do que o poder público acredita. Exatamente. Né? Então aquilo é algo que teria que ser cuidado. A manutenção da cidade está muito ruim, né? Quer dizer, eu tenho buracos que eu estou vendo assim pelas ruas que fazem meses, né? Quer dizer, quase que falta fazer uma inauguração do buraco, né? Pelo fato de estar extremamente abandonado. Então eu vejo assim, sei lá, que as coisas não estão bem, né? Você tem que criar perspectiva de trabalho na cidade, trazer indústrias para a cidade, mesmo nos momentos de crise, tem empresas saindo de lugar e indo para outro. Mas você percebe, Rio Claro, eu sempre digo assim, é uma grande mercadoria, é uma grande cidade que deve ser vendida. Mas eu sempre digo assim, o ovo da galinha vale mais do que o da pata, porque a galinha quando bota faz propaganda, e a pata não. As pessoas sabem que é Rio Claro, sabem que nós temos na eminência ter 100% do tratado e que isso vai propiciar trazer empresas preocupadas com a ISO 14000, que pagam bons salários e que recolhem bastante imposto. Isso, eu percebo que essa compreensão não acontece, as coisas são tocadas meio assim, de cambulhada, como dizem, entende? E aí eu fico realmente à distância, quer dizer, eu não tenho feito, se é testemunha, salvo se a pessoa vem me encher o saco, me azucrinar no Facebook, e aí tem resposta, como sempre teve. E quando me ofende, aí eu vou à justiça e aciono as pessoas. Então, eu tenho 70 anos, sou casado, pai de 4 filhos, e não será nenhum fofa-bosta que vai me agredir e vai ficar impune, entende? Com certeza. O Nevoeiro, vamos falar, você tocou no horto, assim, você acha que no caso do horto, você inclusive, é teu cunhado inclusive, né? O Aldo tinha que se empenhar mais para resolver isso? Olha, ou o Aldo se empenha, mas daí não encontra a resposta aqui no município? Não é isso, não. O problema do horto se resume a uma única coisa, chama-se gestão. Como máquina pública que ele é, você, para cortar árvore, tem que fazer uma licitação. Para empilhar árvore, você tem que fazer outra licitação. Para transportar árvore, outra licitação. Você tem que criar um mecanismo, e esse está contido naquele projeto, de transferir, não é a propriedade do horto, transferir a manutenção do horto à prefeitura. E a prefeitura criar um mecanismo, tendo como agência reguladora, seria a Sociedade Amigos do Horto, e delegando a alguém a gestão do horto como um todo.
Porque o horto... Você acha que como um todo, você não acha que tem uma parte lá que é de manejo, que tem que ser uma coisa, e depois tem uma parte que é cultura, turismo, que é outra coisa? Não, você vai entender basicamente o que eu estou falando. O problema é como um todo, quer dizer o seguinte, o horto tem uma função de natureza, digamos, científica, de natureza cultural, de natureza histórica, de natureza turística e de natureza de lazer. Com certeza. É preciso que essa coordenação fique sob um único manto. Senão é como prefeitura, quanto mais secretaria você faz, mais problemas você tem, né? Então, quer dizer, que essa gestão seja feita com essa finalidade. O horto não precisa de ajuda de ninguém. O horto tem que ser manejado, cortar o eucalipto, replantar, cortar, replantar. Se você fizer isso, a receita que aquilo propicia garante que dê certo. Agora, hoje, como é que faz? Corta o eucalipto, o dinheiro vai para São Paulo. Corta o eucalipto, o dinheiro vai para São Paulo. Se você transfere a manutenção dele para a esfera municipal, você corta o eucalipto, o dinheiro fica aqui e você investe no próprio horto. O Nevoeiro, horto e centro cultural, as duas coisas junto, que é isso que eu tenho defendido há muito tempo, mas eu não escuto, porque eu acho que a esquerda acha que é privatizar e a direita acha que não interessa, enfim. Você não acha que era uma boa solução para o horto? E não para o horto como um todo, mas essa parte turística, cultural, de evento, e para o centro cultural, assim, fazer um comodato, um termo de parceria, entregar para o Sistema S, Sesc, Senac. O Danilo Santos de Miranda teve 2 vezes em Rio Claro, a Marta Colaboni é a secretária dele lá, né? Ele gosta de Rio Claro. O Sesc não tem nada em Rio Claro, quer dizer, o Sesc podia assumir o centro cultural. Pimentel, vou olha que maravilha, acabava a obra, porque daí acaba a obra. Com o Danilo tocando, acaba. Não só o horto, como o Lago Azul. Né? Eu vou dar um exemplo para você, o seguinte, se é uma das coisas que eu me arrependo, e é a primeira vez que eu faço isso publicamente, quando o Centro Cultural estava em construção, eu procurei o Zezinho Papa, que era presidente do CIESP não, do Senac. Do Senac, era o Senac, ele era do comércio. Do comércio. Do comércio, Senac. E propus a ele a transferência do Centro Cultural e do Lago Azul. Mas eu queria que tivesse um mecanismo das pessoas poderem frequentar. Porque, veja bem, do jeito que tá bom para nós? Não está. Pois é. Então, se você transfere isso para uma instituição, ela, obviamente, vai dar manutenção, vai impor ritmo, vai impor controle e vai impor programação, que é o que não tem hoje. Está entendendo? Quer dizer, o prédio é o de menos. Mas o prédio hoje, para acabar, né, ficou uma situação complicada, porque você tem. Porque além assim, do que não foi feito, que era a parte cenográfica, agora você tem problema estrutural. Você não está brincando, viu? Ele não está brincando. Tem lugar lá no Centro Cultural que a laje daqui a pouco cai na cabeça das pessoas, né? Certo? Então, o Afonso veio dizer para mim que nós estamos no final desse bloco e eu acho que a gente concorda sobre isso, mas no próximo bloco nós vamos apimentar um pouco mais o assunto, porque você está muito light e você não é light. A gente já volta com o ex-prefeito Nevoeiro Júnior falando no seu contexto Rio Claro. Meus pais até brincam que eu aprendi a andar a cavalo antes de aprender a andar mesmo. A gente fala que é um balé a cavalo. Você tem um retângulo de 20 por 60 metros e você tem que fazer uma série de exercícios, um círculo, diagonal, fazer o cavalo andar de lado. No adestramento, a gente sempre brinca que o cavaleiro e o cavalo tem que ser um só. Então esse tempo de conhecimento entre o cavaleiro e o cavalo é o diferencial. Eu tenho a mania de passar a reprise, né, a minha prova no chuveiro. Eu me imagino fazendo correto todos os exercícios. É uma mania que eu tenho. E aí, galera, quer saber de tudo que tá rolando no mundo da bike? Então se ligue no De Bike TV, programa que traz notícias e informações do mundo da bike toda semana pra você. Bike!
nós estamos de volta com o seu programa Contexto Rio Claro, que recebe hoje o prefeito Nevoeiro Júnior, o ex-prefeito Nevoeiro Júnior, que está batendo um papo gostoso aqui com a gente, fazendo um balanço dos últimos 5 meses da nova vida política de Rio Claro, a partir de 1º de janeiro. E agora a gente precisa falar um pouquinho da Câmara. Nevoeiro, e a Câmara? Você era contra subir o número, não era contra? Como é que você vê a Câmara, o funcionamento da Câmara? Né? Olha, a Câmara não precisa mais do que 15 vereadores. Falando para você com toda franqueza. Eu acho que nesse país aconteceu uma tragédia, e vale a pena falar. Eu fui vereador por 2 mandatos e a remuneração só surgiu no 3º ano do meu 2º mandato. Você ia ser candidato a vereador por uma das 3 razões. Ou porque você era vaidoso, quero ter o cargo de prefeito, de vereador, porque você queria servir a sua comunidade, ou porque você queria participar da dialética do poder. Eu quero influir, quero estar lá no vucu-vucu, digamos assim. Quero fazer política. Ou porque você tinha um pouco dessas 3 coisas, 2 coisas. Pois bem, a remuneração de vereador foi uma tragédia. Pois é, meu pai fala a mesma coisa e eu concordo muito com você. Pouca gente sabe. A Câmara Municipal de Rio Claro custa 40% do que nós gastamos em saúde. O município gasta 15% e a Câmara gasta 6%. 6% é 40% que se gasta em saúde. E a rigor, pelo amor de Deus, quer dizer, a cidade não tem tão graves problemas. Quer dizer, é uma fogueira de vaidade. Eu sei que provavelmente a próxima sessão algum vereador vai querer falar que eu falei, querer me perturbar, mas eu tô acima dessas questões. Ô, Nevoeiro, no começo da gestão a discussão era se era 3 ou 2 assessor, né? Venceu 3, e daí eu acho que naquela época a discussão era hipócrita, porque quem defendia 3 estava nomeando no executivo. Não estava nomeando no terceiro, não estava nomeando na Câmara, mas estava nomeando no Executivo. E tem uma outra coisa. Para que serve mesmo os assessores da Câmara? Você pode me explicar? Porque assim, eu não vejo ninguém fiscalizando. Eu vou um pouco mais longe. Rio Claro não triplicou de população. E ao tempo que eu fui vereador, haviam 6 funcionários na Câmara. Certo. Hoje tem 60, 70. Pois é. Quer dizer, nenhum vereador tinha gabinete, a não ser o presidente local de trabalho. Não, mas hoje, vamos combinar também que hoje os gabinetes, virou uma gambiarra. Mas assim, não tinha que ter nenhum gabinete. Eu acho assim que aquele prédio da prefeitura devia ficar para a Câmara, para dar dignidade para a Câmara. Um pouco mais longe. A Inglaterra é um país bem mais desenvolvido que o brasileiro, infelizmente, né? Brasil. Pois bem, a Câmara dos Deputados, nenhum deputado tem sala. E onde se reúne lá há 300 anos. Quer dizer, o país não aguenta mais essa farra. Nós estamos chegando a um ponto em que a miséria da sociedade não tem como ser tratada pelo poder público. Se gasta muito num monte de coisa que não tem o menor sentido. Mas, assim, e eu falo com autoridade que foi prefeito 3 vezes. Mas não é uma boa parcela. E daí talvez seja a parcela mais castigada e menos culta da população que provoca essa situação. Mas a população não tem uma culpa nisso quando vai lá, em vez de usar o 156, de usar, né? Porque tem caminhos, né, para você acessar a informação, e agora tem lei, inclusive, que obriga o poder público a dar a informação e fazer a coisa ser transparente. Mas aí vai lá pedir para o vereador dar um jeitinho, uma fura da... Você imagina, assim, que a sociedade podia estar trabalhando, vendendo sua força de trabalho para prover e prever a necessidade do sua e dos seus, os que estão empregados. Quer dizer, na verdade, o custo da máquina pública no Brasil, de Brasília, São Paulo, as câmaras municipais, é um absurdo. A sociedade não aguenta mais pagar tanto imposto para sustentar uma instituição que não funciona. E, além do mais, eu gosto muito daquela expressão de Margarete. E daí pega as 3 esferas, executivo, legislativo e judiciário, né? Só concluir assim. Pode ir. Margarete Tati dizia assim, não existe dinheiro público. O dinheiro é de você, contribuinte, que o poder público pega para cuidar da sua vida. Então é muito caro, quer dizer, é muito ineficiente.
Então eu acho que está na Não, hora. eu acho que na Europa, inclusive, o imposto é muito mais pesado. Na Alemanha é 40%, 50%. Só que lá funciona. Só que lá funciona. É. Lá você Atendimento. tem o retorno. Por exemplo, assim, saúde pública, assim. Por exemplo, eu tenho direito de ser atendido. Mas se eu quiser ter um atendimento um pouquinho melhor, eu tenho que ter um plano de saúde. E olha lá, porque Um pouquinho não melhor. não tá tão bom não também. Então, a rigor, eu acho o seguinte, o Brasil precisa diminuir o tamanho do poder público, mas diminuir dramaticamente. Porque não há mais como sustentar essa ineficiência do poder público. Eu falo com autoridade, fui 3 vezes prefeito de Rio Claro, 14 anos da minha vida dediquei a isso. Então, tenho uma razoável condição de fazer esse tipo de crítica. E daí, o Nevoeiro, assim, eu no meu balanço que eu faço dos primeiros 5 meses aí da gestão do João Teixeira, eu vejo assim, eu entrevistei ele umas 3 ou 4 vezes durante a campanha, um pouco antes, e tinha alguns assuntos da cidade que foram os temas da campanha e eram o que mais afetavam as pessoas. E daí, até agora, sobre esses assuntos, pelo menos eu não vi nenhuma atitude. Você concorda comigo? Ó, a taxa de iluminação continua comendo sorte aí, o problema do IPRC parece que não está resolvido também, a questão do aumento do funcionalismo, eu até entendo a situação dele. Mas assim, eu acho que não precisava ser mágico para saber, todo mundo já sabia que era essa a situação. E ninguém teve a coragem de falar, não vai dar, porque, entendeu? Tinha que falar, não vai dar. Né? O que eu acho. Enfim, diz que ia diminuir o número de assessor, dizem as más línguas que já tem mais do que tinha antes. O Pimentel, vou ser bem objetivo. Tem uma expressão que se aplica como luva. Você não é obrigado a prometer, mas depois que promete, você já começa a dever. Não prometeu, olha, eu votei contra a taxa de iluminação e eu vou tirar a taxa de iluminação. Depois vem, não, mas a lei não permite, eu não tenho parâmetro. Tem sim. É a história da PVP do DAI. Não, eu não. Veja bem, o DAI foi vendido. Não, estou dizendo assim. É a história que o nego falou que eu vou devolver o DAI, o fio do bigode e tal. Aquela sabe o que eu acho? O contrato já era público na época. O que eu acho que eu senti durante a campanha e sinto hoje é que, na verdade, a campanha não é séria. Não estou dizendo do João Teixeira, estou dizendo de todos. Porque assim, as pessoas falam sem saber, elas não têm os números, elas não têm os dados. Mas veja bem, no caso dele, não, ele é vereador, ele votou contra a taxa. Pois é. Quer dizer, isso vai ser um calcanhar de Aquiles. Pois é. Agora, o que eu acho é o seguinte, olha, eu vou acabar com o carnaval, vou pôr o dinheiro na saúde. Eu vou acabar com o esporte e vou pôr dinheiro na saúde. Vou acabar com a Fundação Luiz Guimarães. E vou pôr dinheiro na saúde. Eu pergunto... Não foi na saúde. Ele queria fazer uma creche. Não. E queria dar o nome do Ulisses. Tem que lembrar ele que o Ulisses não foi pai, hein? O outro lá, o Manicard, era enterrado dele. Eu estou dizendo para você o seguinte. Eu pergunto, acabou com tudo isso e a saúde melhorou? Não melhorou? Eu não sei, porque quando eu precisei de médico, falou o Sérgio Pesotti, que é meu primo. O Pimentel, esse dia eu estava vendo, estava indo pela rua, o motorista dirigindo, eu do lado. Eu contei 6 carros da prefeitura circulando. 6. Quando eu fui prefeito a última vez, haviam 3 veículos de representação. Certo. Um que eu usava, outro que o Fundo Social utilizava, minha mulher nunca usou, mas mandava levar pessoas, e outro da vice-prefeita. Rio Claro tem hoje, eu calculo, uns 40 carros de representação. Pois é. Quer dizer, e essa conta é paga por você, contribuinte. Tá por falando, mim, por todos secretário, nós. diretor, quer dizer, né? E se esperava de um indivíduo que tinha uma postura modesta, quer dizer, enfim, como ele, como o Juninho, que cortasse isso? Não, pelo amor de Deus, quer dizer, essas coisas são do mesmo jeito, não melhorou nada. Você acha que tanto, eu tenho sentido isso, tanto a nível de executivo, como no legislativo, que foi bem renovado, é uma moçada nova, você acha que tem um certo deslumbramento com a coisa e isso vai custar caro lá na frente, porque você sabe que o deslumbre é uma coisa gostosa, é que nem, o deslumbre me lembra assim, aquelas drogas bem pesadas mesmo, que o cara fica, né, tarado, depois vem o bode, né? E a hora que veio o bode pretão. Você acha que um pouco é isso? Eu bati muito na tecla que o Rio Claro está precisando de experiência. Olha, eu fui prefeito, tinha 27 anos. Não, mas você errou bastante também naquela época. Mas pera um pouco, mas eu errei não, você tem os centros sociais urbanos, metade da cidade está recapeada, estão os programas habitacionais que foram feitos. Não, mas alguns erros você cometeu. Não, claro, pelo amor de Deus, você não é Deus. Quem não erra é Deus, né? Pois mas eu estou dizendo assim,
Mas eu era um empresário, tinha uma faculdade, tinha estudado bastante, fiz o curso com seriedade. O fato de ser novo, Pimentel, não encurta a burrice. Infelizmente, quer dizer, o meu pai dizia o seguinte, que o cara que é burro estudando ou não estudando. Só quando ele estuda, ele fica um burro mais letrado. Então, essa é a realidade. Então eu vejo, tem pessoas que estão deslumbrados, por exemplo, assim, gosta de aparecer, quer dizer, pintou uma lâmpada, o nego já fica que nem uma mariposa, começa a falar, certo? Então, a rigor, esse deslumbre não é bom para o homem público. Não é bom. Entendeu? Eu vejo isso. Agora, tem pessoas assim que vão no vácuo. Vou dar um exemplo para você. Esse aumento da tarifa d'água. O dobro da inflação. Pois é. E você veja bem, a Câmara não tinha dado um pio sobre esse assunto. A primeira pessoa que falou esse assunto nas redes sociais foi seu amigo. Certo. Que termina de dizer assim, aumentou tanto, quer dizer, bonito, né? Quer dizer, aí disso repercutiu na imprensa, aí a Câmara veio falar. Então, não é por aí. Eu acho o seguinte, nós estamos vivendo uma situação grave. Você tem que gerar crescimento econômico para gerar emprego e gerar renda e gerar bem-estar. Que isso eu percebo que não está sendo feito. O Nevoeiro, o nosso tempo já deve estar quase esvaindo. E se eu não fizer uma pergunta para você, depois o nego vai falar que eu sou seu chapa branca, não sei o quê. Pronto. Você falou Dai, Odebrecht. Diz que o seu nome está lá na lista também, o seu e o Dudu e o da Olga. Não. E daí, desculpa, eu quero falar uma coisa que isso até porque fui eu que comandei a campanha, coordenador da campanha de reeleição do Cláudio. Parece que o ficha suja não está na lista, viu, moçada? Viu, Du? Tá? Bora. Não, veja bem, eu não duvido que o meu nome esteja lá. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, eu não recebi, eu não pedi, e se alguém recebeu em meu nome, ficou com o dinheiro. E é fácil, eu vou provar, na hora que for chamado, mostrar o seguinte, está aqui minhas contas aprovadas, está aqui, todas as condições, mostrando que eu não devo absolutamente nada disso. Agora, Nevoeiro, eu acho que estou muito com o saco cheio de hipocrisia na política brasileira. Assim, todo mundo tem que aceitar que, na verdade, era assim mesmo que financiava a campanha, que era permitido e tem uma parte que não era permitido, porque daí estourava, daí as empresas o nego já era mais sem vergonha, porque a empresa não tem ideologia, por isso que a empresa não pode financiar a campanha, porque a empresa faz negócio. Daí o cara, em vez de apostar num candidato, ele aposta em todos, certo? Então, daí eu vi aquele cara do JBS lá, um negócio assim, dizendo que financiou 1.800 candidatos a governador, não sei quantos candidatos. Infelizmente, essa coisa aconteceu. Daí, nosso tempo está estourado, infelizmente, dava para fazer mais uma hora de programa com você, porque nós nem falamos do governo do Estado, do governo da capital, que agora você é quase um cidadão paulistano, né? Está passando um bom tempo lá, então você está convivendo com o Dória, lá, que é um outro caso de polícia. Ele gosta de polícia, mas ele é um caso de polícia. Aliás, o secretário de cultura dele, se eu contar para você de onde eu conheço ele, você vai entender. Mas assim, o que acontece com o Brasil? E é para terminar, e daí você tem os 2 minutos de fama que você já conhece, que no meu programa os 2 últimos minutos são de fama. Dizer, o Brasil passará por essa crise e passará por todas as crises que ainda virão. Nós somos um país que tem 2.400 horas de sol por ano. Dinamarca tem 400. Significa que nós somos um grande produtor de alimentos e um grande produtor de energia. Nós temos 20% da água doce do planeta. Estão querendo privatizar em somos tudo. Ponto O aquífero Guarani, estão querendo privatizar. 0,7% da população do planeta. Mesmo privatizada, a água será usada por nós que estamos aqui. Vai custar caro. Terceiro lugar que é muito importante. Nós não temos terremoto, maremoto, furacão, vulcão, tufão. O Brasil... Mas nós temos o Temer, pô. Temer! Não, eu vou dizer uma coisa. Olha, eu, honestamente, estou até falando uma coisa em meu desfavor. Mas eu quero dizer o seguinte. O que o Temer está fazendo é aquilo que ninguém quis fazer e não quer fazer. É a reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma... Tem sentido trabalhador gastar 1%, um dia do seu salário por ano, para sustentar uma CUT que vai lá, destrói Brasília, ou força assim? Não tem.
Eu acho que nós temos que... Nós temos as nossas Não. Eu acho o seguinte, nós temos que criar condições para investimento. Quem é que vai investir num país tão ameaçado como o nosso? Temos que estabilizar. Isso o Temer está fazendo. Então agora os teus 2 últimos minutos de fama, fala aí com o Rio Clarense aí. Quem disse que não é mais político, não vai fazer mais política, mas daí me engana que eu gosto, né? Não, veja, política você vai fazer a vida inteira. É lógico. O que eu não farei mais, e pelo menos não está nos meus planos, é disputar bota as aspas aí que depois... Não, por algumas razões básicas. Quer dizer, eu tenho hoje estou numa idade provecta, né? Provecta é ótimo. Eu tenho 70 anos, né? Quer dizer, embora eu corra todo dia 4 a 6 quilômetros, faça ginástica, estou em pleno gozo das minhas condições intelectuais, cognitivas, né? Mas eu não tenho mais esse projeto. Minha mulher trabalha em São Paulo, meu filho está estudando, fazendo Getúlio Vargas em São Paulo, e eu passo uma parte do tempo lá. Então, o que eu vejo assim pelo que eu ouço falar, mesmo os jornais locais, eu tenho lido muito pouco. Mas não fala que você não lê, que você não lê que vai ficar bravo. Hein? Não, mas muito pouco. Porque eu quase não fico aqui, né? Fico uma parte do tempo fora daqui. E torço para que essa cidade vá bem, porque é uma coisa que entristece. Eu sempre digo assim, o indivíduo desempregado, ele sai pela manhã, tenta vender a única mercadoria que tem, que é a sua força de trabalho, e volta ao final do dia, diz perante sua família, não consegui vender. Isso é lamentável. As empresas estão fechando, estão demitindo, e eu não vejo nenhum trabalho para tentar reverter esse quadro por parte do Poder Público Municipal. Que tem uma secretaria para isso, que foi criada por mim. Estava dizendo, eu vi um colorifício fechando aqui, não vi uma ação da prefeitura. Para lá falar, olha, escuta, o que nós podemos fazer, tentar um outro colorifício comprar, não fez absolutamente nada. É lamentável. Vejo com muita tristeza e peço a Deus que solva esses problemas, porque o sofrimento do desempregado é uma coisa terrível. Pois é, Nevoeiro, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, dizer que, assim, eu fico muito satisfeito, porque, assim, nós fomos adversários políticos ferrenhos, nós tivemos momentos de tensão muito grande, e eu acho que você envelheceu, eu envelheci, e nós não continuamos não pensando da mesma maneira, e isso é uma coisa saudável. Mas também eu acho que a gente aprendeu que cultura é civilização, é processo civilizatório. Então você é sempre bem-vindo aqui, te considero hoje meu amigo. E eu quero dizer para vocês que eu tive muito prazer de receber o ex-prefeito Nevoeiro Júnior aqui no Contexto Rio Claro, que vai ao ar diariamente pela sua Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Até amanhã, uma boa noite e obrigado pela tua audiência.